Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Estou passando aqui mais uma vez para deixar algo da parte do Senhor. Para a tua meditação, ó glória. E para a minha também, porque a palavra do Senhor diz que antes de ir para você, ela vem para mim. Amém? Quero deixar aqui em Lucas 19, o primeiro e o segundo, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. Oh glória, a palavra do Senhor, fala de um homem chamado Zaqueu. Aleluia. Este homem, aleluia, era chefe de um dos publicanos. Aleluia, a qual cobrava imposto. Cobrava imposto, aleluia, aquele povo, aquela cidade. Aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que Zaqueu era rico, era um homem rico. E Zaqueu, aleluia, ao saber que ali na cidade passaria um homem chamado Jesus. Aleluia, eu creio que Zaqueu ouviu falar que Deus curava, Deus libertava, Deus transformava, Deus salvava. Aleluia, Deus devolvia a vida. Aleluia, eu creio que Zaqueu ouvindo os sussurros, aleluia, do povo, os comentários do povo falando deste homem chamado Jesus, que estava ali passando naquela cidade, oh glória. Aleluia, Zaqueu desperta uma curiosidade para saber quem é este homem. Zaqueu queria ver, aleluia, quem era Jesus, quem era este homem que o povo sussurrava, que o povo falava. Aleluia, Zaqueu desperta nele, aleluia, uma fé, uma coragem, uma determinação de ver quem era este homem que ia passar, oh glória. E quando Jesus vem com aquela multidão, aleluia, que Zaqueu avista aquela multidão, aleluia, Zaqueu era um homem, a palavra do Senhor diz que ele era de pequena estatura, era um homem baixo, era um homem pequeno. Mas isso não limitou Zaqueu de ver quem era Jesus. Aleluia, de se levantar, aleluia, de ver quem era este homem que o povo falava, que o povo, aleluia, proclamava o seu nome. Aleluia, Zaqueu toma uma decisão. Aleluia, eu quero ver quem é este homem com meus olhos, eu quero conhecer esse homem. Mas ele era de pequena estatura, é um homem baixo. Aleluia, no meio daquela multidão ele não ia conseguir ver Jesus, ele não ia conseguir chegar perto de Jesus. E ele toma uma decisão, aleluia, eu vou subir na árvore, aleluia, para eu ficar alto, para eu ver este homem de perto, quando ele passar, oh glória, eu vou ver ele, eu vou saber quem é este homem que eu ouço falar, oh glória. Zaqueu sobe naquela árvore, a palavra do Senhor diz que aquela era uma figueira brava. Eu creio que teria espinho, catombo, não sei o que aquela árvore tinha, mas era uma árvore brava, aleluia. Mas Zaqueu, aleluia, ele não olhou a dificuldade, irmão, aleluia, em subir naquela árvore. Ele queria saber quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus, aleluia. E ele sobe naquela árvore, aleluia. E Jesus está passando com aquela multidão, aleluia, embaixo daquela árvore. Em cima estava Zaqueu, querendo saber quem era Jesus, querendo ver quem era Jesus, aleluia. E Jesus avista Zaqueu, antes que Zaqueu visse Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu, oh glória. E Jesus dá uma ordem para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, aleluia, entrar em tua casa, oh glória. Zaqueu desce depressa daquela árvore, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sou digno de entrar, de que o Senhor entre em minha casa, aleluia. Zaqueu confessa, aleluia, as suas falhas, seus defeitos, oh glória, e diz que ele não é digno, que o Senhor vá, que o Senhor entre, que o Senhor repose na sua casa. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas Deus já tinha decidido entrar na casa de Zaqueu, irmão. Deus, quando decide entrar,
Ele não quer saber dos defeitos, das falhas, dos erros. Ele quer entrar, ele quer trazer mudança. Ele quer trazer transformação, oh glória. Ele quer trazer mudança de vida, uma nova história. Aleluia. Deus, quando entra na casa, irmão, nada fica do mesmo jeito. Aleluia. Alguma coisa acontece, alguma coisa tem que mudar. Oh glória, não permanece do mesmo jeito quando Deus chega. Aleluia, na minha, na tua casa, na minha, na tua vida. E Deus chega na casa de Zaqueu, aleluia. E Zaqueu faz, aleluia, uma promessa. Aleluia. Zaqueu fala para o Senhor: eu devolverei, aleluia, tudo aquilo que foi fraudado. Tudo aquilo que eu tirei, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que passou, aleluia, do ponto. Oh glória, eu vou organizar, eu vou devolver. Oh glória, e Zaqueu pega ali aqueles ouro, aqueles tesouros que foi tirado do pobre. Ele cobrava imposto acima do que era para cobrar, irmão. Roubava o povo. Zaqueu era rico porque roubava o povo pobre, humilde. Aleluia. Mas Zaqueu ia lá, defraudava, tirava, oh glória. E quando chegou a conhecer Jesus, quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, aleluia, na casa de Zaqueu, aleluia, aconteceu algo diferente, oh glória, aconteceu transformação, libertação. Aleluia, aquele que estava roubando, aquele que estava, aleluia, tirando, ele agora ia dar, ele agora ia devolver, ele agora ia restituir, aleluia, tudo aquilo que ele tirou, tudo aquilo que ele roubou. Zaqueu agora vai devolver ao povo, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, e 4 vezes mais do que Zaqueu tirou. Jesus, aleluia, Zaqueu disse para Jesus que ele iria devolver. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. E assim Zaqueu faz. Ele sai devolvendo tudo aquilo que ele roubou e um pouco mais. Aleluia, aleluia, de tudo aquilo que ele tinha. Aleluia, ele foi devolvendo para o povo. Aleluia, porque quando Deus chega, irmão, algo tem que acontecer. Aleluia, não fica nada do mesmo jeito quando Deus ele entra, aleluia, na nossa vida. Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Zaqueu se arrepende de tudo que ele fez, de ter roubado o povo, ter roubado os pobres. Oh glória, e ele devolve, começa a devolver, e houve salvação na casa de Zaqueu, houve transformação na casa de Zaqueu, a história foi mudada, a vida de Zaqueu foi mudada, oh glória, aleluia, houve luz aonde só tinha treva, aleluia, e assim é na nossa vida. Quando Deus entra, irmão, aleluia, chega a luz, chega a mudança, chega a transformação, chega a libertação, chega a cura, chega a milagre. Onde Deus passa, Ele deixa, aleluia, o cheiro suave dEle. Aleluia, Deus ele não passa, irmão, sem deixar rastro. Oh glória, sempre o Senhor ele faz algo que deixa lá impactado. Oh glória. Na minha e na tua vida, quando Deus ele chega, aleluia, não fica nada do mesmo jeito, não fica nada no mesmo lugar. Deus arruma tudo, Deus coloca tudo direitinho, tudo certinho. E assim foi na vida de Zaqueu e não é diferente na minha e na tua vida. Se você for pensar como nós éramos e como nós somos hoje, teve muita mudança, muita transformação. Na minha vida teve muita mudança, muita transformação para hoje eu estar aqui pregando esta palavra, irmão. Eu sou analfabeta, eu não estudei, mas eu tenho gozo, prazer, o desejo, aleluia, a vontade, irmão, de estar aqui falando de Jesus. Irmão, que coisa mais boa, maravilhosa é falar de Jesus, irmão. Oh, glória. É muito bom falar dele, aleluia, é muito bom servir a ele, ser fiel a ele. Não tem nada nesta terra que seja mais gratificante do que falar, aleluia, esta palavra do nosso Deus, aleluia. Eu por muito tempo me limitei, por muito tempo eu tive medo, aleluia, de falar a palavra, porque eu era analfabeta, eu não entendia nada, oh glória. E quando eu assistia vídeos, aleluia, no YouTube, eu via
aqueles pregador, aquelas pregadoras pregando a palavra, falando. E, aleluia, tinha vez que eu chorava, aleluia, eu dizia, Jesus, como eu queria pregar a tua palavra, como eu queria falar, Senhor, do teu amor, aleluia, como eu queria, Deus, ter esse dom, aleluia, esta coragem, irmão, porque tem que ter coragem. E eu ficava ali com os olhos cheios de lágrimas, assistindo, irmão, e o meu coração almejando, aleluia, falar do Senhor. Irmão, não precisa falar bonito, não. Porque o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, não é a forma que eu e você prega. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eu e você só somos canal, só somos ferramenta, instrumento na mão do Senhor. Aleluia, do jeito que você é, Jesus, Ele te usa. Do jeito que você é, Jesus pode te usar para trazer esta palavra. Pode ser analfabeto, pode ser cego. Aleluia, Deus, Ele usa, irmão, Ele faz você de ferramenta nas mãos dEle. E hoje eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade. Eu sei que nem todos vão ser agradados com esta palavra a qual eu falo. Eu sei que nem todos, aleluia, vão gostar de ouvir. Aleluia, mas eu sei que também alguém vai receber da parte do Senhor. Você que é analfabeto, você que tem medo, que se prende, aleluia, que coloca muita limitação, aleluia, por falar, por se proporcionar essa palavra, aleluia, não tenha medo, abre a tua boca, deixa Deus te usar, aleluia, porque quem vai falar é Ele, quem vai fazer é Ele, aleluia, não é eu e você não temos nada, irmão, eu e você não somos nada, aleluia, quem faz é Ele, quem usa é Ele, aleluia, e eu dou glória a Deus por isso, porque se fosse de mim eu não estaria aqui falando desta palavra. Se eu fosse olhar minha limitação, minha capacidade, eu não estaria aqui não, irmão. Aleluia, mas Deus é aquele que faz o impossível tornar possível. Deus é aquele que dá existência àquilo que não existe. Deus faz existir na minha e na tua vida, amém? Quero deixar esta palavra para você. Aleluia, que você medite, bote em prática, crie coragem, seja corajoso. Aleluia, porque Deus há de te ajudar. Oh glória, dê o primeiro passo, toma uma posição. Aleluia, com medo ou não, se levante, se mexa, se mova. Porque quando Deus vê que você quer, que você se levantou, Jesus vai te empurrando e você vai chegando, aleluia, onde Ele quer, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.